Olá pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje eu estou fazendo outro retrato em guache. Eu escolhi essa foto em particular porque ela é um pouco diferente das fotos que eu tendo a escolher. Eu, em geral, procuro fotos com maior contraste, porque isso ajuda a definir melhor os diferentes planos dos objetos e facilita o processo de criar uma noção de tridimensionalidade na pintura final. Tirando o contraste entre o cabelo e o rosto, essa foto não tem grandes contrastes de tom, mas o que ela tem é uma variação de cor muito interessante. Tem tanto tons de rosa e laranjas mais quentes no rosto, como áreas de amarelo desaturado, mais frias e até alguns reflexos esverdeados de iluminação que contrastam muito bem com o batom e a blusa vermelha. Eu até optei por deixar o verde mais óbvio e exagerado no cabelo. Essa cor já estava presente nos reflexos do cabelo na foto original, mas era mais na forma de um cinza esverdeado do que um verde vibrante, que foi o que eu optei por utilizar. Eu também gostei de como as sobrancelhas tinham um tom mais claro que o do cabelo. Eu não sei exatamente porque eu gostei desse efeito, talvez só porque eu esteja acostumada a fazer sobrancelhas da mesma cor exata do cabelo e não tenha pensado em deixar esse elemento facial mais suave. Eu gostei bastante dessa paleta de cores e de tentar replicar essa variação de cor e temperatura que é mais sutil do que uma variação de tom e um pouco mais difícil de alcançar na pintura de forma exata. E ainda que a minha pintura não esteja perfeita, eu acho que eu fui bem sucedida nesse estudo. Outra coisa que eu queria com esse estudo é testar esse papel. Eu ganhei um caderno inteligente de presente da minha irmã, com refil do papel de 200 gramas, e andei testando para ver como a folha reagia a lápis de cor, a um trabalho mais pesado de achuras e usando aquela caneta cinza aquarelável da Pentel com uma guarda de nanquim. E eu estava pensando que outro material eu gostaria de usar naquele caderno e eu decidi testar o guache. O papel fica um pouco distorcido com a tinta da caneta cinza, como em geral qualquer papel que não seja de aquarela tende a reagir a uma mídia mais úmida, e a caneta parece demorar um pouco mais para secar, o que me deixou um pouco preocupada sobre esse teste com o guache. Mas sinceramente ele funcionou muito bem, como das outras vezes que eu usei qualquer papel que não fosse o de aquarela como base para guache. Eu não usaria esse papel para pinturas mais sérias, que eu quisesse, por exemplo, emoldurar, nem mesmo caso eu quisesse usar a técnica em que você primeiro utiliza o guache super diluído para mapear as sombras antes de pintar com a tinta mais consistente. Mas, para estudos, o papel reagiu muito bem. Eu provavelmente vou continuar usando guache nesse caderno. Eu até errei a coloração do nariz e tive que corrigir a área algumas vezes e incluir mais camadas de guache, o que não pareceu afetar em nada a superfície do papel. Nessa pintura eu usei o guache da Holbein. Em termos de cores eu optei por um amarelo-limão, um vermelho, branco, preto, verde e um pouco de siena queimada. E a partir dessas cores eu misturei todas as variações de cor desse retrato. Sendo que provavelmente eu nem precisava da cor siena queimada. Eu podia ter chegado num tom similar com as outras cores, mas como eu podia chegar à cor que eu queria mais rápido utilizando ela, eu escolhi a cor por conveniência. Isso é algo que é muito legal com tintas como guache, aquarela ou mesmo tinta acrílica e até lápis de cor, porque eu lembro de quando eu comecei a desenhar e eu vi uma pintura que me impressionava pela variedade de cores, eu achava que o artista devia ter várias cores diferentes e que devia ser tão difícil lembrar de onde usar cada cor de tinta que ele tinha e que devia ter sido caro acumular todo o material. E sim, você tem muitos artistas que, por conveniência, acabam tendo muitas cores diferentes, até para poder tornar o processo mais rápido. Por exemplo, a aquarela da Holbein tem várias cores específicas que ficaram conhecidas por serem usadas nas animações do estúdio Ghibli, porque o animador não teria que misturar sempre o mesmo tom. Usar a cor pronta, aquela cor que a Holbein oferecia pronta, era um processo mais rápido que também daria mais uniformidade à coloração do desenho animado, garantindo que as cores dos personagens se mantivessem as mesmas durante toda a animação. Mas ainda assim, você pode fazer muita coisa com um kit de 6 ou 12 cores. Inclusive, até mesmo aprender a criar pequenas variações na cor vai te ajudar bastante.
A camisa nessa pintura, por exemplo, foi feita só com o vermelho puro nas partes mais vibrantes e o vermelho misturado com um pouco de preto para torná-lo menos vibrante, um pouco mais escuro para as áreas de sombra. Não é grande coisa, mas essas pequenas variações acabam fazendo diferença no resultado final da sua pintura. Enfim, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!